Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia de fatos inusitados em São Januário. A gente vai explicar aqui para vocês determinadas coisas que aconteceram hoje do Arco da Velha e dizer o seguinte para vocês: olha, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente ora, mais assombração nos aparece. A gente vai falar bastante aqui sobre o beach soccer, mas não apenas do título do Vasco. Tinha membro da diretoria hoje lá em Copacabana puxando casaca e gritando "é campeão", ao invés de trabalhar e correr atrás de reforços. Vamos falar muito sobre esse planejamento aí, essa reestruturação. Há quem diga que o Vasco vai trazer 20 reforços, que vai ter pacotão. E hoje o Zé Ricardo pediu um nome que ele só pode estar de brincadeira com o torcedor do Vasco da Gama. É coisa de mau gosto. Jogador se despedindo, afirmando que vai rescindir contrato com o Vasco da Gama nos próximos dias. E obviamente a gente vai falar da política do Vasco da Gama, porque agora você, torcedor do Vasco da Gama, que reclamar vai ser punido segundo o Código de Ética. Então, meus amigos, botem a mão na cabeça, porque é difícil de acreditar. Amigos, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike, é apenas para fazer a avaliação do nosso conteúdo, e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando do beach soccer. O Vasco da Gama foi campeão carioca. Parabéns aos vascaínos aí pelo título. O Vasco, que é uma potência mundial no futebol de areia, bicampeão. O jogo terminou empatado 5-5 no tempo regulamentar, e nos pênaltis a gente venceu o Mulambo da Gávea. Sempre é muito bom a gente vencer o Flamengo, independentemente da categoria que seja. Mas vocês acreditam que hoje, 9 horas da manhã, tinha dirigente do Vasco lá em Copacabana, acompanhando, puxando casaca e simplesmente dizendo "é campeão, é campeão"? O Vasco da Gama aí, o carro-chefe, que é o futebol de campo, 5 vezes rebaixados, e os caras aí tirando onda diante dessa situação. Mas, meus amigos, tá confirmado, o Zé Ricardo chega no dia 20 aqui no Rio de Janeiro. Informação que foi dada pelo jornalista Flávio Dias no dia de ontem. E é o seguinte: até lá a gente simplesmente vai viver aí de especulações. Há quem diga que o Zé Ricardo está trabalhando aí junto com Jorge Salgado e também com Carlos Brasil. Deve ser via WhatsApp ou Messenger, né? E é o seguinte, rapaziada, vocês acreditam que o Zé Ricardo pediu o Wellington? Rapaz, ele pediu o Wellington, volante que está no Fluminense, que teve uma passagem aqui pelo Vasco da Gama em 2017, para ser o cão de guarda, para ser o volante do Vasco da Gama. E essa informação aí
é confiável, porque vem do OneFootball, que é um parceiro aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. O mesmo OneFootball que afirmou em primeira mão que Germancano não ficaria no Vasco da Gama. E por falar em Cano, o Cano tá indo pro Fluminense, tá negociando aí, e o Vasco tá trazendo o Wellington, né, do Fluminense pra cá. Meus amigos, aquele volante que jogou no Atlético Paranaense, né, que já tá já com certa idade e que jogou lá pela equipe do São Paulo. Mas a barca deverá ter mais integrantes. O jornalista Fábio Azevedo afirmou que Castan não fica no Vasco da Gama. Vai tarde. Está desrespeitando a instituição, simplesmente fazendo provocações aí à torcida do Vasco da Gama. Ele, se está em processo de mudança, não tem que expor. Debochou hoje de novo, na minha opinião, e o Castan já está lá em São Paulo. Então, pro bem dele, é melhor que ele vá mesmo embora. E o Vasco da Gama já mandou embora aí, ou não teve condições, né, de manter alguns jogadores. Cano, Zeca, Michel, Andrei, Rômulo, Hernando, Valber e Léo Jabá. Castan seria o 10º aí dessa barca. E eu falei de tantos refugos aqui, pessoal. Olha como que são as coisas. O Atlético Mineiro esse ano tá lucrando aí 300 milhões de reais. Esse é o lucro do Atlético Mineiro, do Galo, aí em 2021. E o Vasco com essa situação de austeridade. Amigos, a gente teve uma notícia. Hoje o Globo Esporte trouxe aquela notícia que a gente trouxe ontem, falando sobre os sócios que relataram problemas aí e foram impedidos de visitar São Januário. Sócio impedido. E a gente tomou conhecimento através aí do benemérito do Vasco da Gama, o João Carlos Nóbrega, benemérito que a gente tem muito respeito, que os torcedores do Vasco, que simplesmente desrespeitarem no conceito deles lá, segundo essa comissão de ética, simplesmente vão ser fichados aí. Ao ser fichados, serão proibidos de entrar no Clube de Regatas Vasco da Gama. E pasmem os senhores, mais uma retaliação. Além de ser processado, como eu fui, simplesmente serão impedidos de ingressar no quadro social do Vasco da Gama. Você não vai poder votar, você não vai poder colocar dinheiro para poder ajudar o Vasco da Gama. Meus amigos, esse é o Vasco da Gama, onde que, com todo respeito, o poste está fazendo xixi na cabeça do cachorro. Esse é o Vasco dos golpistas, que foi tomado de assalto através do Poder Judiciário. Amanhã, a minha última esperança, gente, é que, sinceramente, se chegue a um denominador comum nessa reunião que vai ter lá no Conselho de Beneméritos, porque olha, tudo que a gente poderia ver de ruim está acontecendo e vai acontecer mais ainda se esses caras lá ficar. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!